Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Pod Crente e hoje tá bem diferente. A gente tá começando um novo momento, novos temas, né, Ulisses? É isso aí. A gente agora não vai mais linkar o tema do Pod Crente com o Prega no C. Agora a gente vai conversar sobre assuntos específicos aqui, assuntos mais polêmicos, assuntos que geram dúvidas, assuntos que chegam em vocês, assuntos dos quais vocês têm perguntado. Então, ó, a gente até criou uma caixinha de pergunta. Se você tem alguma dúvida, se você quer que a gente fale sobre algum assunto, mande aqui, pode colocar nos comentários também. Se quer que fale sobre sexo, sobre pornografia, sobre drogas. E hoje nós vamos conversar sobre jogos. Será que jogar é pecado? Será que tem algum jogo específico que não seja de Deus? Como que a gente pode jogar? Então, Liz, chama a vinheta aí pra gente. Solta a vinheta! Então é isso aí. Esse aqui é o Ulisses. O Ulisses, ele faz parte aqui da nossa equipe criativa, faz parte da comunicação, é líder de célula, é um cara bênção. E é muito bom ter você aqui com a gente, viu, Ulisses? Obrigado por estar participando aí com a gente. Valeu, muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Espero agregar aqui. Ulisses, você já teve dificuldade em vício ou ter que parar de jogar algum jogo? Relativo a jogo especificamente, não. Mas assim, em relação ao celular, a ficar viciado às vezes em ficar vendo vídeo no YouTube, na internet, eu tive dificuldade a respeito disso. É interessante que tudo que é relacionado a celular, internet, jogo, tudo acho que é visual, que você interage de alguma forma, talvez seja programado para que a gente fique preso, né? Porque eu também nunca tive problemas de vício com o jogo. Mas se eu pego para jogar um FIFA, por exemplo, eu preciso que alguém me lembre que eu preciso parar. Que eu vou indo, cara. E aquilo ali me entretém de tal forma. Realiza o nosso sonho que não foi realizado, né? Talvez um jogo de futebol, um GTA, aquilo que você não pode fazer na vida real. Então aquilo te entretém de tal forma que a gente fica preso, né? Eu acho que tanto o Reels, TikTok, eu não sei, mas parece que eles são programados para que a gente não consiga parar. Não sei se você já reparou, mas não tem fim, né? No celular, por exemplo, se você assiste um vídeo, por exemplo, o próximo vídeo sempre é um vídeo relacionado àquilo que você está assistindo. Então você sempre vai querer passar pro próximo e tal. Se o Reels, por exemplo, se você dá um like em um vídeo de cachorro, o próximo vídeo vai ser de cachorro, que é aí para você ficar mais tempo lá. O algoritmo é programado para ele parece que é um mordomo que tá o tempo todo querendo te servir, né? Então se ele vê que você gosta de Star Wars, ele vai te mandar coisas de Star Wars para você ficar ali preso assistindo, né? O algoritmo, ele tá tão inteligente hoje que ele é meio que programado para prever o que você vai pensar. Caraca. Então e às vezes as pessoas pensam, o celular me escuta? Realmente ele pode te escutar. Mas ele tá tão programado, tão inteligente, que às vezes ele prevê o que você vai pensar. Por exemplo, Caraca, se você às vezes programa uma viagem, alguma coisa, para daqui, sei lá, 2 anos, ele já fica te mandando propagandas de viagem. Caramba, cara, eu não sabia. E faz todo sentido, realmente eu já vi isso acontecer. E cara, é interessante porque o Reels e o TikTok é algo novo, mas jogo não é. E eu lembro que desde criança, o jogo ele sempre me prendia, porque se eu não conseguia passar de uma fase, enquanto eu não passasse, eu não conseguia sair daquele jogo. Já reparou isso? O jogo, a gente fica tão vidrado naquilo, querendo ganhar, né, e tal, zerar o jogo, e às vezes quer que fica naquela expectativa que chegue um jogo novo, né, a versão nova daquele jogo pra você passar mais tempo ali, ficar vidrado naquilo, porque ali talvez vai te tirar da realidade, né, e te
te consumir de tal forma que você vai ficar mais ainda viciado naquilo. A Bíblia fala sobre jogo? A Bíblia especificamente não fala sobre jogo, né? Mas aí fala sobre questão de vícios, né? Antigamente tinha bastante vícios em álcool, né? Em ficar bêbado, essas coisas. E fala a questão sobre você dar mais atenção a alguma coisa do que dar atenção a Deus, né? Do que dar atenção à palavra de Deus. Paulo fala também, né, que tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Então, acho que isso aí talvez seja uma régua pra gente entender até onde vai. Você acha que jogo é pecado? Eu acho que o jogo em si não é pecado. Porque você tem um momento de distração, um momento de lazer, é saudável, né? Agora, você viciar naquilo e você tornar aquilo como algo que você necessita daquilo, aí vai se tornar pecado. Por exemplo, a Bíblia não cita jogos, apostas ou jogo de azar, né? Mas a Bíblia cita que você... Até porque eles viviam o próprio Free Fire, né? Era a guerra já rolando. Era a guerra o tempo todo. Então, a Bíblia cita sobre você colocar o dinheiro, por exemplo, como um senhor. Né? Ao invés de colocar Deus como seu senhor. Então, se você prioriza uma coisa em relação a Deus, aí você vai estar pecando, né? Coloca no lugar, né? Substitui. Se você substitui a Deus, você vai estar pecando. Às vezes você não coloca em primeiro lugar de Deus, mas às vezes coloca em primeiro lugar em relação à sua família, né? Que é um dos principais problemas de jogos também, é isso, né? Em relação à família, né? Muito bom isso que você falou, porque na maioria das vezes o jogo se torna uma fuga. Então, eu tô em casa e meu pai começa a me estressar e minha mãe começa a brigar. Eu vou pro jogo pra fugir daquele ambiente ali. Ou eu tô cheio de problemas, eu vou jogar pra esquecer os meus problemas. Então, eu acho que aí começa o vício, porque qualquer momento, qualquer situação que fuja do meu controle, eu preciso ali jogar pra escapar da realidade, né? Mas como então, cara, a gente pode separar ou colocar ali uma linha entre o que é vício e o que não é? Pra mim, o que vai te fazer viciado ali é quando você vai perder o sono, quando você vai ter menos relação com a sua família, você vai deixar, vamos supor, de fazer alguma comunhão, seja com amigos, seja com a família ou com a igreja, principalmente, para jogar, né? E hoje, eu acho que isso é recente, se não me engano, a OMS classificou o vício em jogo e o vício em jogos eletrônicos como doença. Caramba! Classificou como uma doença. Então, você tem que... Você tirou a sua realidade ali e tá vidrado em um jogo, e quando você sai daquele jogo, você sente uma ansiedade, querendo voltar, aí isso já é sinais de ser um viciado em jogo. Caramba! É interessante porque ninguém diz que é viciado. Então, não, eu tenho total controle, eu consigo ficar sem. Mas se você pede pra pessoa ficar 2 dias sem jogar, ela não consegue. E acho interessante também, talvez a gente colocar por horas, né? Mas eu acho que se a pessoa fica mais de 2 horas, 3 horas jogando, eu acho que pode se enquadrar num vício, né? Depende do dia. Às vezes você vai ficar... Às vezes você pode considerar pouco tempo, mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha, aí vai ver, opa, eu tenho que trabalhar. Mas volta do trabalho e só pensa no jogo. Ah, mas eu fico só 2 horas ali. Mas depois que sair do jogo, fica querendo voltar. Vai pro trabalho pensando no jogo. Né? Vai pra escola pensando no jogo. Fica o tempo todo pensando ali, né? Vai pra escola conversando sobre o jogo.
né? Conversa sobre outras coisas, conversa sobre a palavra de Deus, né? Que é mais saudável. Cara, eu tenho um primo, a gente tá até conversando aqui nos bastidores, que ele defecou na calça, que ele não conseguiu ir no banheiro fazer o número 2 por questão de que ele não queria pausar e ele ficou, tipo assim, o dia inteiro segurando, porque ele não queria pausar o jogo, acabou fazendo ali as necessidades na calça. Olha o nível, cara, olha o nível que tem chegado essa geração. E é muito importante a gente conversar, né, Ulisses, porque a gente tá caminhando para o mundo de realidade virtual, de metaverso. Então, se um Nintendo, um Super Nintendo já prendia minha atenção, se um Game Boy já prendia minha atenção, se o celular já prende, imagina agora um jogo do qual eu vou entrar no jogo. E aí esse jogo vai ter pornografia, vai ter violência. Então a gente precisa conversar sobre para se preparar para esse mundo. E só para lembrar, hoje os jogos eletrônicos também é considerado como esporte, né? Então, inclusive é um dos mais valiosos do mundo, né? A final de, acho que é Free Fire que tem show. A final de LoL, entre outros vale vários. milhões de dólares. Só que uma coisa é você praticar aquilo como esporte, como uma fonte de renda até. Outra coisa é você praticar aquilo e ficar ansioso com aquilo, querendo só aquilo, e às vezes não vai pensar, não vai administrar o seu dinheiro que você ganha às vezes com aquilo, ou então você vai colocar dinheiro naquilo sem pensar que você tem alimentação para fazer, você tem outras prioridades também, sem ser o jogo, né? Então, se você joga por esporte, né? Ok, mas saiba diferenciar que às vezes aquilo pode estar te levando a um caminho sem volta, né? E você tirar um tempo específico para, vamos supor, um treino, né? Já que é um esporte, né? Um treino, aquilo, mas você saiba daquilo. Aquilo é como se fosse um trabalho seu. Então, sabe diferenciar daquilo de uma ansiedade para que você só fique bitolado naquilo, né? Interessante, cara. Isso é muito interessante. E eu já vi muita gente dizendo que o jogo torna mais violento. Então, já vi, não só dentro da igreja, mas muita gente falando que o jogo torna as pessoas mais violentas. Eu amava jogar GTA na minha adolescência e eu era daquele que não seguia missão. Eu pegava o carro, saía atropelando todo mundo, dando tiro na cabeça dos outros. Isso nunca me tornou mais violento. Na sua opinião, o jogo pode tornar alguém mais violento? Eu acho que a violência vem antes da pessoa, do jogo ser violento em si. Se a pessoa é violenta, ela com o jogo ou não, ela vai ser violenta. Né? O jogo, acho que não vai. O jogo em si não vai tornar a pessoa violenta. A não ser que alguém específico não tem algum gatilho com o jogo e a violência. Certo. Né? Aí pode se tornar algo preocupante. Mas acho que para determinadas pessoas, não generalizar isso, né? Cara, eu já vi alguns documentários, inclusive quando a gente tem algum acontecimento de assassinato, de psicopata, e esses documentários trazem que... E esses psicopatas, eles jogavam muito, eles ficavam muito retraídos, fechados, e eu já vi muito documentário jogar a culpa dos acontecimentos, dessas fatalidades, para o fato de eles jogarem muito. Mas eu concordo quando você diz que, na verdade, não é o jogo que o tornou assim, o jogo era apenas a fuga dele. Então, por ser um cara que não gostava de se socializar, ele ficava jogando muito tempo. Não que o jogo o tornasse mais violento. A gente pensa que psicopata é aquele assassino, né? Mas eu acho que cerca de... menos de 10% dos psicopatas que são assassinos, né? Então, a psicopatia ela não tem a ver tanto com o assassinato em si. Então, uma pessoa que está conversando com você normal, natural, do decorrer da vida inteira, ela pode ter um leve nível de psicopatia. Né? Então, é o que a gente deve ter cuidado, né? Às vezes pode ter uma doença ou coisa anterior
e essa pessoa vai se aliviar no jogo, né? Uhum. Que nem as pessoas dizem, eu bebo pra esquecer dos problemas e tal, Como né? fuga, né? É, como fuga, né? Sendo que você pode estar criando um novo problema, né? Parafraseando Paulo, então, quando ele diz tudo me é lícito, mas em tudo me convém, vamos colocar: eu posso jogar todos os jogos, mas em todos os jogos me convém. Como que a gente pode aconselhar, direcionar os jovens e adolescentes hoje sobre jogos? Porque o jogo pode ser algo saudável, porém, acho que ele sempre vai te encaminhar para o vício. Ele sempre vai tentar te prender nele. Então, como jogar de uma maneira saudável, com tempo saudável? Existem estudos, né? Não vou saber dizer quais, mas que alguns jogos são saudáveis. Uhum. Vou dar um exemplo mais abrangente. Por exemplo, o Sudoku, que é de números. Aquilo vai te fazer raciocinar mais, ter lógica. Difícil pra caramba, chega no nível ali. Um caça-palavras vai te ensinar mais sobre conhecimentos gerais, né? Jogo de memória também, ajuda na memória. Então, só que aí, como o diabo quer sempre atentar ali, ele sempre vai tentar pegar algum jogo e usar aquilo para te prejudicar. Se você, vamos supor, tem uma dificuldade em relação à pornografia, ele vai te colocar para jogar um GTA, às vezes, e você vai sempre procurar a parte pornográfica daquilo. Então você sempre tem que tomar cuidado com aquilo, né? E observar. Que nem filme. Se você assistir vários filmes tranquilos, desenho animado, né? Essa coisa assim. Você observa se aquele desenho, se aquele filme é um filme legal, é um filme bacana, não tem tanta violência, às vezes, não tem pornografia no meio do filme. Então você observa também o jogo. Esse jogo é bom, esse jogo não tem violência, esse jogo, às vezes, por exemplo, como você citou FIFA. FIFA é um jogo tranquilo, né? É só um jogo, uma simulação de jogo de futebol. Então, ali talvez você vai ter um momento de lazer ali, tranquilo, saudável. Às vezes com outra pessoa, né? Para você ter um parceiro ali para jogar e tal. Mas se você perceber que aquilo tá fazendo você se relacionar menos com sua família, se relacionar menos com Deus, aí você tem que prestar atenção se aquilo não é um vício, né? Muito bem colocado, Ulisses. Tudo na sua vida que perde o equilíbrio se torna um pecado. Então, se você não consegue controlar o quanto de séries e filmes você vê, torna um pecado. Se você não consegue controlar o quanto você joga, torna pecado. Então o jogo não é pecado, mas pode se tornar um pecado dependendo de como aquilo vai te controlar, de como aquilo vai ocupar o seu coração, né? Você quer fazer alguma consideração final? E se você sabe que tá jogando muito, a primeira coisa, reconheça, né, que você tá jogando muito ali e que talvez aquilo pode ser um vício. Então, às vezes, você contando para um amigo, contando para o seu pedindo líder ajuda, ali, né? Peça ajuda, fala, opa, eu tô jogando muito, eu tô jogando um jogo muito violento, ou eu tô jogando a madrugada inteira ali. Então, que nem você disse antes sobre Paulo. Na Bíblia não cita especificamente sobre jogo, né? Mas cita sobre os vícios. E se você quer ser reconstruído, né? Você quer, opa, eu tenho um problema, eu quero me livrar daquele problema. Então procure ajuda, né? Que fala, opa, eu tenho um problema aqui de jogo, de vício em algum determinado ponto, né? Então fala, reconheça aquilo, comente com o seu líder, com o pastor, né? Para que você seja curado daquilo, né? Você citou Paulo, né? Em Gálatas 5:24, Paulo diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos, né? Então tudo aquilo que Cristo veio para, tudo aquilo que Cristo morreu ali, levou todos os seus pecados ali. Então reconheça aquilo, né? Conte, né? Assuma o erro ali
para que você seja sarado, seja curado daquilo, né? Muito bom, muito bom. Ulisses, muito obrigado, viu, pela participação. Controle, gente. O jogo pode ser algo bom e algo que a gente esqueceu também de comentar é que você pode usar do jogo para evangelismo, né? Isso. Então, por exemplo, você pode ir lá no chat do jogo e tentar conhecer pessoas e falar de Deus para elas, porque é um mundo onde ninguém chegou ainda para falar. É um mundo onde tem muita gente e a gente pode aproveitar ali do chat para evangelizar, para falar do amor de Deus, melhorar o ambiente de jogo, porque é um ambiente muito pesado, onde quem joga online xinga muito, reclama muito, pesa muito uns aos outros. Então seja você quem vai tornar esse ambiente mais saudável também. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até a próxima e tchau! Falou, valeu! Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Prega no C, de um jeito diferente, e solta a vinheta! Hoje a gente está começando uma nova série de mensagens aqui para o Rev, para os adolescentes da PIB-BH e da internet também. Hoje nós vamos tratar tudo ou nada, porque com Deus é assim, ou é tudo ou é nada, ou é 8 ou é 80, ou é quente ou é frio, não existe meio termo, não existe mais ou menos, não existe morno. Antes da gente começar a falar como que está a sua vida, será que você tem assumido um compromisso e você tem pagado o preço de ser quente? Será que você entregou o seu tudo? Será que você tem buscado a Deus com tudo que há em você ou você está mais pro mais ou menos? Está inconstante, está instável? E a gente vai começar essa série hoje falando sobre fidelidade e compromisso. E para isso, abra sua Bíblia aí comigo em Lamentações 3:23. Lamentações 3:23 diz assim: grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aqui Lamentações está falando sobre Deus. Deus, ele é fiel, grande é a fidelidade de Deus, e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, nós somos como a sombra de Deus. A gente precisa ser misericordioso e fiel. Como está a sua fidelidade com Deus? Temer ao Senhor é agradá-lo, é amá-lo de tal forma que eu quero agradá-lo acima de tudo. E para eu agradar a Deus, eu preciso ser fiel a Ele o tempo todo. Como está a sua fidelidade a Deus? Como está o seu relacionamento e o seu compromisso? Em Gálatas, capítulo 5, 22, diz assim: mas o Espírito produz este fruto, e dentro deste fruto está amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Quem tem o Espírito Santo dentro de si tem como fruto a fidelidade. É interessante porque nós somos de uma geração muito descartável, muito volúvel. Ao mesmo tempo que eu amo uma pessoa, se ela posta algo que não me agrada, eu deixo de seguir. Eu sou muito amigo de alguém, no primeiro erro eu deixo essa amizade de lado, e assim nós vamos perdendo a fidelidade. Jesus está nos convidando a viver uma vida de fidelidade. Quantas vezes alguém chegou para você para falar mal de um amigo, para falar mal de seu pai, da sua mãe, de qualquer pessoa? Como foi a sua fidelidade? Será que a sua fidelidade foi tamanho de você falar assim, olha, não fale isso comigo porque eu gosto muito dessa pessoa, eu amo essa pessoa? Como está a sua fidelidade com Deus quando você tem vontade de pecar? Como está a sua fidelidade com Deus quando você tem vontade de acessar sites errados, de ficar ali horas e horas jogando e assistindo série? Como está a sua fidelidade com o Senhor? Porque Ele vai nos pedir muitas coisas, dentre elas a nossa fidelidade. E com Deus, ou é tudo ou é nada. Ou você é fiel ou você é traidor. Ou você é um missionário ou você é um impostor. Pedro, ele até errou com Jesus, mas ele foi fiel até o fim. Foi fiel levando a palavra de Deus. Já Judas, apesar de durante toda a vida com Jesus ter demonstrado ser bonzinho, no final ele traiu. Do lado de quem você fica? A gente vai orar agora, eu te desafio a pedir a Deus para te ajudar a ser mais fiel. A te ajudar a ser fiel aos seus amigos, aos seus pais e principalmente a Ele. Deus, nos conduza, Pai, a uma vida de fidelidade, que possamos ser fiéis à Tua palavra, fiéis
ao que o Senhor nos ensina e fiel a Ti também, Pai. Que possamos ter uma vida de temor e que Te alegre e Te agrada a todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Se você quer ter contato comigo, com a PIB, aqui tá o WhatsApp da PIB, aqui tá meu Instagram. Todo domingo, às 10 horas da manhã, a gente tem culto de adolescente. Sábado, 7 horas da noite, temos culto da nova geração também. Não fique de fora do que Deus está fazendo, viu? Temos célula também. Deus te abençoe, até a próxima. Tchau!